O Conselho de Ética retomará as atividades na Câmara e para entender como será o andamento de dois casos de repercussão dos deputados Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis, a gente conversa agora com o presidente do Conselho de Ética, Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Tudo bem, bom dia a todos. Um prazer estar podendo esclarecer aqui e falar um pouco sobre a atividade do nosso Conselho de Ética na Câmara. Nós que agradecemos. Deputado, o Conselho de Ética não funcionou, assim como outras comissões, por causa da pandemia no ano passado. Agora eu pergunto, o caso Daniel Silveira especificamente, apressa de que maneira os trabalhos a partir de agora? Então, estamos com uma reunião agendada para a retomada do Conselho de Ética para amanhã. E nós colocamos tanto o caso do deputado Daniel Silveira, que foi o caso 01 de 2021, a representação 1 de 2021, que chegou ao Conselho de Ética como o primeiro item da pauta, para que nós pudéssemos fazer a instauração do processo. Após instaurar o processo, é feito um sorteio de uma lista tríplice, onde a gente sorteia 3 nomes de possíveis relatores, e daí eu, como presidente, escolho o relator para o caso, e esse relator já automaticamente abre o processo para que o deputado apresente sua defesa em até 10 dias úteis. Então amanhã nós iremos fazer isso e seguir com a pauta remanescente que temos do Conselho de outros casos que vêm desde quando foi paradas as atividades por conta da pandemia. Deputado, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. É curioso que o próprio Daniel Silveira é integrante do Conselho de Ética, né? Há uma tendência, presidente, de não ser aquela história de antes de ou contra ou a cassação ou liberação total na absolvição. Há uma tendência de colocar uma pena acessória, como foi no caso do deputado Boca Aberta. É o indicativo, é uma tendência para esse caso, ou seja, suspensão do mandato em vez de cassação ou absolvição? Olha, nós vamos conduzir o processo lá com toda a imparcialidade e o processo, o desenrolar dele pode dar qualquer resultado, mas acredito que temos lá os conselheiros, que é eles quem vão, né, fazer o julgamento final do parecer que o relator vai trazer. A nossa posição, nós só manifestaremos o voto num caso de empate. Ainda não tive a oportunidade de conversar com os conselheiros para poder falar aqui se há algum tipo de tendência para isso ou para aquilo. Então, como essa semana passada eu estava no meu estado, no Maranhão, não estava em Brasília, e amanhã só que vamos reunir, amanhã vou conversar com os demais conselheiros, mas acredito que o Conselho de Ética é um conselho maduro, um conselho responsável e que vai dar os devidos encaminhamentos e respostas que a sociedade exige de nós. Deputado, quanto tempo devem levar as atividades do Conselho, para esse caso agora do Daniel, e quais devem ser os fatores julgados especificamente pelo Conselho nesse processo? O trâmite desse caso vai se dar em 10 dias para a apresentação da defesa, como eu disse, 10 dias úteis. Após a apresentação da defesa, abre-se a fase de instrução probatória do processo, que pode durar até 40 dias. Encerrada essa fase, o relator apresenta um parecer final, que vai à discussão e à votação no plenário do Conselho de Ética. Então, ou seja, tudo andando bem, sem nenhum tipo de contratempo. Nós estamos falando algo em torno de 2 meses aí para que a gente esteja aí discutindo e votando o parecer final do relator. Joel Pinheiro da Fonseca. Deputado, bom dia. Analisando as representações que foram levadas ao Conselho de Ética nos últimos anos, nota-se que a maior parte delas não resultou em punição nenhuma, inclusive muitas ligadas a ofensas, a xingamentos, até mesmo a cuspidas de um deputado no outro. No caso aí, essa levou uma reprimenda apenas. Há uma preocupação do Congresso, da Câmara dos Deputados, de mudar essa percepção de que o Conselho de Ética pune muito pouco? Bom dia, Joel. Então, nós tivemos muito pouco tempo de trabalho efetivo lá no Conselho. Foi apenas o ano de 2019, certo? Naquele ano, o único caso que foi apreciado e votado pelo Conselho foi o caso do deputado Boca Aberta, né? E que resultou na suspensão do mandato dele por 6 meses, certo? Sem direito a salário, sem direito a nenhum tipo de benefício, porque tem outros tipos de suspensão também.
tá? E o deputado recorreu ao resultado do Conselho de Ética para a Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Constituição e Justiça ainda não avaliou esse recurso dele para que possa ir a plenário e ser votada essa suspensão. Quanto aos outros casos que já chegaram ali em meados de 2019, foram chegando no decorrer de todo o ano, tem casos, né, chegaram mais cedo, outros já mais segundo semestre, nós não tivemos o tempo suficiente para poder estar deliberando, e aí veio a pandemia, onde paralisou todos os trabalhos da Câmara, das comissões, só ficou funcionando o plenário. Eu solicitei formalmente ao presidente Rodrigo Maia, como o conselho era um colegiado eleito, não precisaria de indicações para instalação, para que ele autorizasse o conselho a funcionar junto com o plenário em horários diferentes. Solicitei isso formalmente no mês de junho, se não me engano, tenho esse documento, solicitei verbalmente outras vezes, mas a presidência e a mesa naquele momento entenderam que o conselho não iria funcionar igual às outras comissões e nós respeitamos isso, né? E aí nós acabamos ficando aí com a pauta represada por vários casos e agora com a aprovação pela mesa para que o conselho retome de forma híbrida, automaticamente, imediatamente nós já marcamos essa reunião para amanhã e vamos dar os encaminhamentos em todos esses processos que estão retardados lá no Conselho para que a gente consiga dar essas respostas, que eu acho que é o correto, o nosso trabalho a ser feito lá no Conselho de Ética da Câmara. Deputado, rapidamente para a gente fechar, os defensores do deputado Daniel Silveira falam que ele foi preso e, ao contrário, a deputada Flor de Lis está solta, mesmo ela sendo acusada de matar o marido. Eu pergunto, o senhor traça algum paralelo entre esses dois casos e como que o Conselho de Ética vai julgar essas duas frentes? Não, acho que um caso não tem nada a ver com o outro. Agora, realmente, na mídia mesmo e na sociedade, muita gente fez essa comparação dos casos e trouxe à tona o caso da deputada Flor de Lis. E eu mesmo fui questionado por alguns meios de comunicação sobre por que a gente não tinha tomado nenhuma medida com o caso da deputada Flor de Lis, que havia chegado no Conselho e tal, e deixei claro, esclareci e comprovei que até a última sexta-feira à noite não havia chegado nada no Conselho de Ética do caso da deputada Flor de Lis. Ou seja, até sexta-noite nós não tínhamos o que fazer, porque quando o Conselho é acionado, ele tem que ser acionado formalmente para que ele consiga atuar. E foi aí que sexta-noite a mesa despachou para o Conselho de Ética e nós recebemos a representação da deputada Flor de Lis, que é a número 2 de 2021. Tá? A mesa anterior da Câmara tinha aprovado em outubro essa representação do corregedor, mas não tinha numerado e nem enviado para o Conselho de Ética, porque o Conselho estava com suas atividades suspensas, mas, enfim, chegou na sexta-feira e agora, como eu disse, já incluímos, inclusive, na pauta de amanhã, o caso também da deputada Flor de Lis, e amanhã nós estaremos instaurando o processo dela e, se Deus quiser, designando o relator para que consiga iniciar os trabalhos e a gente avaliar o mais breve possível esse caso, que também teve uma grande repercussão na sociedade brasileira. Deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, presidente do Conselho de Ética da Câmara, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, boa semana, até a próxima. Obrigado e uma boa semana a todos.